Nosso próximo passo agora é configurar o Prettier. O Prettier, na minha opinião, é uma das melhores ferramentas que apareceu no front-end nos últimos tempos. Por quê? O Prettier ele serve para formatar automaticamente o nosso código nos padrões visuais que a gente determinar. Como assim? Bom, a gente configurou ainda há pouco o ESLint e muita gente configura o ESLint com Prettier e acha que usa um ou usa o outro. Mas na realidade não, os dois são muito úteis. Por quê? O ESLint ele serve para forçar regras de código para a gente no quesito de utilização de hooks ou forma de importação de algum objeto, etc. Enquanto o Prettier ele serve para a formatação visual do código. Então, se pulou uma linha, se deu um espaçamento, se está usando aspas simples, aspas duplas, chaves, enfim, é para isso que serve o Prettier. E o legal é que com o Prettier eu não preciso ficar me preocupando se eu estou escrevendo certo ou não. O Prettier vai e configura para mim, na hora que eu salvo ele já deixa tudo bonitinho, direitinho, pula as linhas que precisar, tudo perfeito. Então é muito, muito útil. E aí muita gente tem dificuldade de configurar o Prettier até hoje. Parece que o Prettier é muito difícil de instalar, mas na realidade ele não é. Ele tem alguns detalhes, sim, mas eu vou mostrar para vocês da forma mais rápida e fácil para a gente fazer a configuração junto com o ESLint. Aqui você pode clicar em Install Prettier e aí ele vai mostrar para você que a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o Prettier. Então vamos instalar o Prettier. Como eu estou usando o Yarn, eu vou copiar o comando do Yarn. Então vou copiar aqui, vou vir aqui no meu editor, no terminal e vou mandar instalar o Prettier. Com o Prettier instalado, a outra coisa que ele fala para fazer é configurar esse arquivo aqui do Prettier RC JSON ou pode ser Prettier RC só. E aqui ele não está botando nenhuma regra, mas eu vou colocar. Então o que eu vou fazer é o seguinte, aqui na raiz do projeto eu vou criar um novo arquivo que eu vou botar .prettierrc, ok? E aqui dentro você pode botar algumas regras. No meu caso, eu vou botar trailing comma como none. O que é esse trailing comma? É a vírgula no final da linha. Eu não gosto disso, vírgula em final de objeto. Acho que não faz muito sentido, é meio feio. Então eu vou botar como none, o que eu não quero. Outra coisa que eu também vou botar é o semi, que é o semicolon. Eu vou botar como false. O que é o semicolon? É botar o ponto e vírgula depois de assinalar uma variável ou depois de importar um objeto. A gente não precisa mais de ponto e vírgula, então também vou botar como false. E por último, eu vou botar o single quote. O single quote eu vou botar como true. Ou seja, ao invés de eu escrever sempre com essas aspas duplas, eu prefiro definir com aspas simples. E caso necessário, eu uso a dupla, ok? Então essas aqui são as regrinhas do Prettier que eu vou botar visuais para mim iniciais. As outras já são como default, então não preciso nem editar e elas já vão funcionar para a gente perfeitamente, ok? Com isso daí, a gente agora tem que fazer a configuração do ESLint para poder funcionar com o Prettier e também com o nosso editor de código. Se você vier aqui nessa página, logo aqui embaixo ele explica como rodar o Prettier sozinho e ele fala como também configurar com o editor. E aí aqui, se você quiser abrir essa página, ele diz, né, para o Visual Studio Code, Emacs, Vim, enfim, são vários plugins aqui. Inclusive existe um plugin do Visual Studio Code, que é o Prettier VS Code, que funciona muito bem. Mas eu também não vou usar esse plugin na realidade. Eu vou usar uma própria configuração do VS Code junto com o ESLint para poder formatar o meu código. Então, para isso, se você vier aqui, um pouquinho mais embaixo, ele fala sobre o ESLint e outros, explicando sobre como configurar, certo? E aí ele recomenda, né, utilizar aqui o ESLint Config Prettier, que é o que a gente vai usar, mas também tem uma outra coisa que ele fala sobre integração de linters. E aí eu já vou direto porque nos interessa. A gente precisa mesmo desse plugin aqui, o ESLint Plugin Prettier. Ele vai servir para rodar o Prettier como uma regra do ESLint, ok? Então ele vai unir os dois mundos e vai deixar muito fácil. E aí a instalação dele é da seguinte forma. Ele diz aqui que você tem que instalar esse ESLint Plugin Prettier, certo? E também o Prettier. Outra coisa que ele aqui diz é que ele não instala nem o Prettier e nem o ESLint. Então, se você não tiver instalado, você precisa.
Mas aqui embaixo, nas recomendações, configurações recomendadas, ele também fala para instalar esse carinha aqui, Config Prettier. Então, o que eu vou fazer é instalar o Config Prettier, o plugin Prettier, e o Prettier eu já acabei de instalar, né? Então, já está instalado o Prettier. Não esqueçam de instalar, ok? E o S-Lint a gente instalou no vídeo anterior. Então, vamos lá. Eu preciso desse daqui. Então, vou copiar aqui. Vou digitar yarn add --dev, vou botar esse plugin e vou também pegar aqui o ESLint config prettier. Então, deixa eu copiar, copiei, colei aqui e esses dois carinhas vão ser responsáveis pela minha configuração, certo? Fiz isso daí, já instalei, agora eu preciso colocar eles para funcionar dentro do ESLint. Então aqui ele diz que basta você estender, né, lá no Extends esse plugin prettier recommended e aí ele vai funcionar. Então eu vou copiar isso daqui, aqui no Extends, no finalzinho, eu vou botar então aquela linha, ok? Fiz isso daqui, vou fechar, vou abrir aqui a nossa index e veja que ele já está avisando, ó, que está errado esse ponto e vírgula aqui, que esse aqui também, ó, devia ser single quote, não double quote. Aqui é a mesma coisa. E se eu pular aqui, também avisa, certo? Então, olha que bacana. Ele já está conseguindo integrar os erros do ESLint com o Prettier. Mas e se eu mandar salvar, nada acontece. Ele não formatou. Por quê? Porque eu preciso agora integrar essa formatação no nosso editor. Para isso, eu tenho uma pasta aqui, .vscode, com o arquivo settings.json. Se você não tiver, cria agora. Isso se você estiver usando VS Code, é claro, ok? Então, .vscode, tudo junto, settings.json. E aí aqui dentro, eu já tenho essas configurações aqui, que são só visuais, ignora isso aqui. O que você vai fazer é o seguinte, você vai botar aqui a primeira linha, editor, format on save, e você vai botar como false. Fica meio estranho, né? Ué, mas não era para formatar quando salvar? Mas não dessa maneira aqui. Eu vou botar como false, porque eu quero que ele, na realidade, formate quando eu fizer o fix do ESLint. Então, eu vou botar aqui embaixo o seguinte. Editor, Code Actions on Save. E aqui dentro eu vou usar o fix all e eu vou usar o .eslint, que é o ESLint que vai ser responsável por corrigir tudo. E vou botar true. Então, o que isso aqui está fazendo? Ele está dizendo para não utilizar o sistema padrão do VS Code para formatar, mas sim o ESLint. Como o ESLint está ligado ao Prettier, ele vai formatar para a gente. Vamos ver? Estou aqui nessa página toda quebrada. Se eu salvar, olha só, tirou os pontos e vírgulas, trocou para single quote, deixou bonitinho, perfeito como a gente queria. Agora nós temos o ESLint e o Prettier funcionando sem problemas, ok? Só recapitulando então o que a gente tem que fazer. Não pode esquecer de instalar o quê? Instalar o Prettier e esses dois plugins, Config Prettier e Plugin Prettier, configurar o arquivo prettier.rc com as regras que vocês desejarem, passar aqui dentro do ESLint o plugin do Prettier e por último, se estiver usando o Visual Studio Code, configurar aqui a parte do editor. Só de fazer isso, vai estar funcionando aí perfeitamente a integração para você de uma forma bem fácil.